FJU Doc. Em um mundo onde os desejos e ambições pessoais frequentemente guiam as escolhas e trajetórias de vida, há um grupo seleto de homens e mulheres que tomam uma decisão única: renunciar aos seus sonhos, famílias e desejos para servirem a Deus no altar. Suas vidas como pastores e esposas de pastores da Igreja Universal é mais do que levar a salvação para quem se encontra perdido. É de fato ter a vida no altar, um chamado de fé e sacrifício. Voltamos com a live FJU 107 no centro de Porto Alegre às 4 horas da tarde. Nós vamos comprar sua vida, não tenha vergonha, volte. Nós estamos aqui para te ajudar. Saímos da programação de rádio agora, estamos indo para a Central, vamos realizar um atendimento, depois nos preparar para o Encontro Jovem. É isso, a vida do pastor da FJU não para. Atender ao chamado do altar significa abrir mão de sonhos pessoais, carreiras promissoras e até mesmo de momentos preciosos ao lado da família. Significa colocar as necessidades dos aflitos acima das próprias, servir com amor, empatia e estar disponível para estender a mão para aqueles que buscam orientação espiritual. A minha história começou quando eu cresci num lar desequilibrado, desestruturado, onde nós presenciávamos o meu pai batendo na minha mãe e brigas praticamente. Bispo Adilson, né? Logo que ele tinha chegado aqui, ele me levantou auxiliar. Então, a Força Jovem é o celeiro que forma grandes homens e mulheres de Deus para o altar. É um privilégio hoje estar aqui, poder ensinar aquilo que um dia eu aprendi, de dar aquilo que Deus nos deu, a sede que nós temos de poder salvar, de ensinar. Às vezes a gente fica aqui atendendo o dia inteiro, sai daqui 11 da noite, 10 da noite, mas com alegria. A gente enfrentou agora as enchentes aqui do Rio Grande do Sul e não teve um dia que a gente ficou parado em casa. Um dia, a gente ficou aí 21 dias dentro da água, salvando as pessoas, ajudando. E depois saímos da água, fomos limpar a catedral, vigília de limpeza e muitas coisas aqui, e mesmo assim ajudando os jovens, atendendo, não parando o Encontro Jovem, não parando as programações. E hoje estamos de volta aqui na... Sim, e foi um desafio, né? É um desafio. Um desafio. A gente chegou na catedral como jovens, obreiros, entramos casamos, enfim, tu entrou, aí a gente casou. Passamos na igreja, fomos para a Cura dos Vícios e hoje a gente retorna para a FJU depois de... quantos anos? Bom tempo, né? A gente retorna para a FJU na posição de gerar agora discípulos, né? E a gente sabe e considera muito o trabalho da Força Jovem porque a gente entende muito essa importância, porque foi essa importância que teve na nossa vida, né? A gente sabe que no Força Jovem aqui a gente vê o futuro da obra de Deus. E eu quero deixar um recadinho para você da Força Jovem Universal e que deseja fazer a obra de Deus no altar e hoje está vivendo aí um conflito, né? Está duvidando, está enfrentando muitas guerras na sua vida. Siga o seu chamado. Não negue a Ele. Leia a Bíblia, ore, jejue, se entregue, porque foi a nossa melhor escolha, né? Sim, e Deus ele espera mais de todas as pessoas para quem Ele dá o Espírito Santo. Então Ele espera mais de cada um de nós. Então investe nisso, tenha essa disposição. Deus ele espera mais de ti, então se tu tem essa disposição, se dê. A capacidade Ele dá. Né? Cada desafio que a gente passa, Ele nos molda, Ele nos ensina. Então confia no teu chamado. Deus ele espera mais de ti, tu tem essa disposição, então se lança. A dedicação em agradar a Deus e em cumprir o seu propósito é maior do que qualquer conquista pessoal. Ter o privilégio de propagar a fé em um Deus vivo é a maior das recompensas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
1 Pedro 2:9.